Capítulo 631, Relicários do Diablo Vorut. A Montanha do Leão de Ouro era uma das 12 montanhas dos Cavaleiros de Ouro que Fei escolheu, e parecia gigantesca e majestosa. Estava situada a 4 quilômetros atrás de Chambord e tinha cerca de 1.500 metros de altura. Embora fosse semelhante a outras 11 montanhas dos Cavaleiros de Ouro, em que todas elas tinham a forma de espadas, eram extremamente íngremes e não tinham caminho sobre elas, era única no sentido de que tinha uma presença equilibrada e ampla. Além disso, havia várias montanhas menores, com cerca de 300 a 400 metros de altura, parecendo filhotes de leão ao redor da Montanha do Leão de Ouro. Assim que Fei pousou no pico da montanha, Lampard percebeu e saiu correndo do seu palácio de pedra. As 12 montanhas dos Cavaleiros de Ouro foram nomeadas por Fei, e não havia edifícios nelas. Exceto pela bela vista e pelo excelente cenário, a condição de vida era simples e um pouco áspera. No entanto, o bom era que os mestres mais poderosos gostavam de viver em reclusão com a natureza, e não era estranho que alguns deles dormissem na natureza. Lampard tinha uma personalidade calma e não gostava de barulho. Portanto, ele gostava de viver em uma montanha como esta em reclusão, e ele se acostumou muito rápido. Nos últimos 3 dias, Lampard já criou um simples e pequeno palácio de pedra no pico da montanha usando sua poderosa energia de guerreiro e sua arma de combate de nível 8, Relâmpago Negro. Este palácio de pedra tinha 3 metros de altura e tinha uma forma quadrada, e havia uma estátua de leão inacabada em frente a ela. Embora esta estátua tivesse apenas a sua forma exterior áspera, já era chocante para os olhos e tinha uma aura única. Parece que este foi o progresso de Lampard nos últimos dias. O pico inteiro não parecia luxuoso, mas tinha uma misteriosidade única e uma emanação antiga. Fei poderia dizer que nos últimos 3 dias, Lampard já estabilizou seu reino de classe Lua, que havia se transformado completamente após o desafio da natureza, e até aumentou um pouco sua força. Ele já era um level 7 elite da Lua Nova de nível intermediário. Essa velocidade de aumento foi insana. Esse poder poderia ser quando a brisa da noite fria passou, os olhos de Fei brilharam de repente. Naquele momento, ele sentiu uma sensação muito vaga, mas mística. Parecia que toda essa montanha estava envolvida por esse poder místico. Sim, eu também descobri isso. Parece que toda essa montanha do Leão de Ouro pode se comunicar com as estrelas no céu. Lampard olhou para as estrelas brilhantes no céu escuro e disse: "Quando estou nesta montanha, minha energia guerreira pode ter um impulso. Parece uma matriz misteriosa." Fei fechou os olhos e sentiu um pouco antes de olhar para o céu. Olhando para cima do pico da Montanha do Leão de Ouro, as muitas estrelas que formaram a constelação de Leão eram as mais brilhantes. Isso fazia as pessoas sentirem que a luz das estrelas estava brilhando diretamente sobre a montanha como uma cachoeira, comunicando-se com essa montanha em forma de espada que tinha mais de 1 quilômetro de altura. E, você está certo. Parece ser isso. Fei repentinamente pensou em quando Lampard foi nomeado pela primeira vez como o guardião da Montanha do Leão de Ouro. Durante o processo, ocorreu um fenômeno, e muitas luzes estelares caíram sobre a montanha, fundindo-se com o ambiente. Ele percebeu que tudo estava ligado à sua habilidade milagrosa, dar, e ele sentiu que sua ideia, meio de brincadeira de desenvolver cavaleiros do zodíaco de acordo com o anime na Terra poderia realmente funcionar. Enquanto pensava sobre isso, os olhos de Fei pousaram de repente em um pilar de pedra em frente ao simples palácio de pedra. Isto é relicário de combate. Isso aqueles 2 cientistas loucos fizeram isso acontecer. Fei rapidamente se aproximou e acariciou o pilar de pedra de 3 metros de altura e aparência comum. A única coisa que era única sobre isso eram as 6 runas mágicas místicas no topo, e um símbolo vago de magia cruzada feito de uma espada e um machado podia ser visto. Fei estava muito animado. Sua Majestade, você também sabe sobre as propriedades mágicas deste pilar de pedra. A sacerdotisa Akara e o professor Caim vieram aqui ontem e colocaram 3 pilares de pedra.
Cada um deles tem propriedades poderosas. Lampard estava acostumado a Fei sabendo de tudo. Por isso, ele contou brevemente ao rei sobre o que aconteceu ontem quando os dois cientistas loucos se aproximaram. Ah! Claro! Este é o relicário de combate, e pode aumentar muito as habilidades de combate do usuário por um curto período de tempo. Ah, mais dois. Onde eles estão? Eu os vejo. Eles são relicário de habilidade e relicário de experiência. Eles parecem um pouco diferentes. Fei riu quando ele olhou em volta, e ele rapidamente avistou os outros dois pilares de pedra que tinham diferentes runas mágicas misteriosas gravadas neles. Os jogadores que estão familiarizados com Diablo 2 sabem que existem relicários no deserto perigoso. Embora esses relicários fossem dos tempos antigos e estivessem dilapidados, eles ainda tinham vários poderes divinos. Por exemplo, o relicário de combate pode aumentar o dano do jogador em 200% por 98 segundos, e o relicário de habilidade pode melhorar as habilidades do jogador em 2 níveis por um curto período de tempo. Além disso, havia todos os tipos de relicários, como o relicário de experiência, relicário de estamina, e relicário de armadura que davam poderes diferentes ao jogador. Havia mais de 20 deles, e eles estavam espalhados pelo deserto. Fei viu esses relicários no modo normal, mas seu nível era muito baixo naquela época, então ele não conseguia entender os princípios mágicos por trás desses relicários. Além disso, Akara e Caim não foram capazes de quebrar o poder dos relicários e decifrar seus segredos. No entanto, a situação tomou um rumo diferente depois que Fei completou o modo normal e entrou no modo pesadelo. Por alguma razão, Fei de repente teve uma epifânia depois de completar uma missão no modo pesadelo, e ele entendeu os princípios mágicos por trás de um tipo de relicário. Depois que ele compreendeu as teorias, ele foi capaz de explicar tudo para os dois cientistas loucos. Então, Akara e Caim foram capazes de quebrar os poderes mágicos dos relicários e criar itens que poderiam ter poderes semelhantes no mundo real. Fei disse a Akara e Caim sobre sua compreensão de 6 tipos de relicários depois que ele completou as missões há algum tempo, mas ele não esperava que eles descriptografassem as runas mágicas e criassem novas em apenas pouco mais de 12 dias. Ele achava que esse processo ia ser lento, mas os dois cientistas loucos lhe deram uma grande surpresa. Fei ficou encantado e soube que o reino de Chambord sofreria uma melhora drástica. Esses relicários eram cruciais para a Chambord. Depois que mais deles forem produzidos no mundo real, a capacidade de combate explosivo do reino de Chambord poderia aumentar de 3 a 4 vezes por um curto período de tempo. Para Chambord, a aparição desses vários relicários era uma mudança revolucionária.